Olá galera, hoje a aula é sobre associação mista de resistores. A gente vai aprender algumas técnicas para responder aquelas questões em que envolve resistores associados em paralelo e também associados em série, ok? Os dois juntos. Bom, para determinar a resistência equivalente em uma associação, é muito útil e interessante você designar os nós e os terminais da associação por letras. Nós são pontos onde a corrente se divide, e os terminais são os pontos quais se quer determinar a resistência equivalente. Simplifica-se aos poucos o esquema, desenvolvendo as associações que os resistores estejam claramente em série, um depois do outro, sem ramificação, e em paralelo, e assim o último que sobrar é a associação equivalente. A gente vai fazer através e vai entender esse conteúdo através de exemplos. Dada a associação da figura, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, esses pontos A e B, meus queridos, são chamados de terminais. Ó. Eles são os últimos a ficar. Então, eles são os terminais. Aí eu vou chamar aqui, ó, esse cara aqui de C, esse cara aqui de C e esse aqui de D. São os nós, né? É onde a corrente vai se dividir. Então aqui, ó, eu vou chamar polo positivo, polo negativo. Então, se você pensar um pouquinho, a corrente elétrica sai do polo positivo. Quando ela chega bem aqui no nó C, ela se divide. Uma parte vem para cá, uma corrente I1, que passa por esse resistor de 1 ohm, passa por esse resistor e passa por esse. A mesma corrente elétrica passa pelos três resistores. A mesma corrente elétrica passa pelos três resistores. E uma outra corrente vem para cá para o resistor 3, chamado de I2. Aí elas se juntam e voltam a ser I. O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar a figura. Como é que a gente redesenha, professor? Primeira coisa que você coloca são os nós. Aliás, são os terminais. A e B. Então, os dois que vão sobrar. Eu tenho ainda entre A e B o C e o D. C e D. Vamos lá. O que é que eu tenho entre A e C? Entre A e C, eu tenho apenas um resistor. Que é o resistor de 0,5 ohms. Entre B e D, D e B, eu também só tenho um. Que também vale 0,5 ohms. Entre C e D, eu tenho dois caminhos. De um lado, eu tenho um resistor de 3 ohms. E do outro, eu tenho três resistores, que não sei se vocês perceberam que esses três resistores, eles estão em série. Ó. A corrente elétrica que passa por cada um deles é a mesma. Então esses caras estão associados em série. Como é que eu determino a resistência equivalente em série? A resistência equivalente em série é a soma dos resistores. Então fica 1 mais 1 mais 1. Então, no lugar desses três aqui, eu posso colocar apenas um que vale 3 ohms.
certo? Aí o que é que eu percebo, ó? Eu percebo que a corrente elétrica vem aqui, ó, passa pelo resistor de 0,5, se divide, I1, e para cá I2, depois se junta e volta a ser a mesma corrente. Não sei se vocês perceberam, mas esses dois resistores aqui, eles estão associados em paralelo. A DDP que tem no resistor de cima é a mesma DDP que tem no de baixo. Então eles estão associados em paralelo. Quando eu tenho uma associação em paralelo, eu posso calcular o resistor equivalente, que é o produto pela soma. Ficaria 3 vezes 3 sobre 3 mais 3, que vai dar 9 sobre 6, que dá 1,5 ohms. Ou então, se eu tiver só resistores iguais em paralelo, basta pegar um deles e dividir pelo número de resistores. Como é que vai ficar agora a minha associação? Vou botar bem aqui, A C. Aí entre C e D eu vou ficar apenas com 1, que vale quanto? 1,5, né? Entre C e D, ó. No lugar desses dois, fica só 1 de 1,5. Aqui entre A e C é 0,5. E entre D e B também vai ser 0,5. Então veja que agora eu fiquei apenas com 3 resistores. E a corrente elétrica que passa por um é a mesma que passa por todos eles. Logo, eu voltei a ter uma associação em série. Eu voltei a ter uma associação em série. E numa associação em série, como é que a gente calcula o resistor equivalente? Soma. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho 0,5, 1,5 e 0,5. Portanto, entre A e B, eu vou ficar apenas com um resistor, que é o resistor equivalente da associação. O resistor equivalente entre A e B vai ser igual a 0,5 mais 1,5 mais 0,5. Então a resistência equivalente vai dar 2, né? 0,5 ohms. Então, numa associação mista, você vai fazendo por parte, até ficar só um resistor. E lembre-se, os terminais não podem sumir. Segunda questão. O circuito esquematizado abaixo, ele tem-se que a corrente I2 vale 2 amperes. Determine a intensidade da corrente I1. A I2 vale 2 amperes. Então o que acontece, ó? Você percebe, vou botar aqui de vermelho, que entre A e C, como é que eu calculo a DDP entre C e B? A DDP entre C e B, ela pode ser calculada como sendo R2 vezes I2, ou então, se eu pegar o de baixo, a DDP entre C e B é igual ao R3 vezes o I3. Como eles estão em paralelo, o R2 e o R3, a DDP é a mesma. Aí o que é que ele quer saber? A intensidade do... Ele deu o I2, né? Ele só, o I2 vale 2 amperes. Se eu sei que o I2 vale 2 amperes, eu posso calcular a DDP entre C e B.
a DDP entre C e B é igual ao R2, que é 15, vezes a corrente, que é 2. Então, a DDP entre C e B é igual a 30 volts. Bom, sendo assim, eu posso responder o que ele pede na letra A. A DDP que eu tenho em cima é a mesma que tem embaixo. Então, se eu pegar essa outra equação aqui, ó, eu vou colocar na DDP entre C e B, eu coloco 30. O de C e B é igual ao R3 vezes o I3. Então, 30 que a gente calculou. Aí o R3 vale 10 e o I3. Então, a corrente I3 é 30 dividido por 10, ou então eu cancelo esse zero por esse. Vai dar 3 amperes. A corrente I3. Aí veja que se eu descobrir a corrente I3 e sabendo a corrente I2, dá para calcular a corrente total, né? Você consegue perceber que o I1, que ela se dividiu aqui, é I2 mais I3. Então a corrente total é igual a 2 mais 3. A corrente total é igual a 5 amperes. Na letra B, ele quer a diferença de potencial total entre A e B. Ele quer a DDP total. Tem duas maneiras de fazer. Uma é calcular a resistência equivalente e multiplicar pela corrente total. Como é que calcula a resistência equivalente? Você vai perceber que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Então, no lugar deles, eu vou colocar só um, que é o produto dividido pela soma, que vai ficar em série com o outro. Então, eu tenho 15, eu tenho 10 e aqui eu tenho 4. Então, a primeira coisa é calcular a resistência equivalente para depois calcular a DDP total. Então, 15, 10 e 4. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o A, tem um resistor de 4 ohms, que se divide, vou chamar aqui de C, né? E eu vou ter um R' e B. Eu vou ter um R', onde esse R' é igual ao produto, que é 15 vezes 10, dividido pela soma, que é 15 mais 10. Então aqui vai dar 150 dividido por 25. Então quanto é que dá 150 por 25, hein? 6, né? Então vai dar 6 ohms. Aí no lugar deles, 2, aqui ó, que eles vão ficar em série agora, né? Agora eles estão em série. Então entre A e B, que eu tinha 2 resistores, eu vou ter agora apenas um. Que é o resistor equivalente. Ou seja, o resistor equivalente entre A e B é igual a 4 mais 6, que vai dar 10 ohms. Aí eu sei que entre A e B passa uma corrente elétrica total, que a gente calculou, uma corrente 1, que é igual a 5 amperes. Logo, a DDP entre A e B é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, a DDP entre A e B é igual a resistência equivalente é 5,
A corrente, não, a resistência equivalente é 10 e a corrente é 5. Então a DDP total entre A e B vai dar 50 volts, certo? Galera, aí tem uma atividade para vocês aqui, ó. É só uma questão, mas são quatro alternativas, ó. 1, 2, 3 e 4. Eu quero receber até o dia 17 do 11. Beleza? Tchau, abraço.